Olá pessoal, observem a palavra correção e sempre se liguem para fazer as atividades antes da correção sair, né? Porque depois que tá feitinho, só copiar e enviar para o professor, eu sei que fica muito cômodo e muito fácil, mas não adianta em nada na questão de fixar. É igual dentro da sala de aula, esperar pela correção. No dia que tem uma atividade valendo nota, não vai ter, né, essa correção para verificar. Certo? Então, ali naquele poema do Cavalo de Fogo, ficaria em elipse a expressão o cometa de Halley. Ficaria assim, ó. O cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. Era um cavalo. E daí eu pedi qual das duas formas é mais expressiva. A original, com certeza, porque a original ela repete, ela fica assim, ó. O cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um cavalo. O poema ele admite muito essas repetições, ficam muito bem-vindos e reforçados, reforça a ideia, né? Enquanto que em alguns outros textos não. Você evita para não ficar com o vocabulário muito pobre. Já eu pedi para empregar zeugma, na palavra cavalo, ela se repetia, ó, lá nos últimos versos. Então ficaria assim: o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um. Opa, esqueci do um aqui. Era um. Vamos salvar. Também ficou bom, né? Mas eu considero a zeugma mais misteriosa. Existem versos que a gente coloca porque ela fica mais misteriosa. Terceira pergunta. Qual figura de sintaxe do conteúdo ao lado, aquele que vocês tinham, né? As imagenzinhas dos slides, constituem os versos. Meus filhos, o dia já envelheceu, entrem para dentro. É um pleonasmo, só que ele é vicioso ainda, porque ele trata-se da fala da personagem, a mãe do eu lírico que diz isso, né? Porque é repetitivo, entrar só pode ser para dentro. Apesar de o poema ter sido amanhã repetir várias vezes a palavra galo, há zeugmas presentes em alguns versos. Então você precisava identificar zeugma quando um termo foi expresso e depois ele foi oculto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Até aí tudo bem, tá? Um galo sozinho não tece uma manhã e ele precisará sempre de outros galos. Repete o galo. O ele ali não chega a ser uma zeugma, é só uma substituição do galo por ele. A zeugma ela é oculta mesmo, ela não tem nada para substituir. Então ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. Depois do um e depois do outro, a gente subentende que é de galo que a gente está falando. Então a gente tem ali uma zeugma. Aparece a palavra galo anteriormente e depois ela não aparece mais. No poema Felicidade, era para você tentar passar para a ordem direta, era bem difícil essa, bem difícil mesmo. Mas eu vou dar a sugestão para vocês. Esses versos aqui, ó, porque ele falava, né, o lírico que a doce tarde morre, e tão mansa ela esmorece, de uma profunda longa esperança, que enfim cumprida morre, descansa. Aí ficou assim, ó. Que enfim, de uma profunda, longa esperança cumprida, aí só depois disso é que ela morre, descansa. Porque antes a gente tinha o começo, parece que ficou parecidinho, né? Mas a gente começava assim, de uma profunda, longa esperança. Depois vinha o outro verso. Então a gente colocou, não é só trocar os versos, né? Trocou que enfim, de uma profunda, longa esperança cumprida, morre.
descanse. Questão 6. Para passar esse outro verso para ordem direta, esse era mais simplesinho, porque o original era assim, ó. Por que não nasci eu um simples vagalume? Aí ficaria, porque eu não nasci um simples vagalume. Trocou o eu e o não ali, ó. Mas é mais bonitinho do outro jeito. A inversão, ela é linda. Lá no poema de Cecília Meirelles, da semana anterior, era para identificar a figura de sintaxe responsável por dar uma sequência de ritmo, aquela que se repetia, a palavra ou. Quando se repete muito assim na sequência, é uma anáfora, uma expressão, uma palavra. Que, né, ou se tem chuva, ou se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Identifique a figura de sintaxe presente no seguinte verso. Minha gravata e cinto e escova e pente é um polissíndeto. Repetiu várias vezes o e para dar aquela reforçada, né? Minha gravata e cinto e escova e pente. Isso bem declamado fica muito bonito. Qual expressão que provavelmente foi emitida pela elipse no título eu, etiqueta? Tem uma vírgula, eu, etiqueta, dá aquela pausazinha, aquele mistério. Poderia, né, tirar a vírgula e colocar eu virei uma etiqueta ou eu sou etiqueta. Dá a entender, né, já que o poema fala tanto que ele parece que não é mais ele, parece que ele é um anúncio. O eu lírico. Última. Complete as ideias com repetições que indiquem pleonasmo. Por exemplo, o sol brilhava na manhã clara. É uma ideia repetida porque o sol brilhando na manhã é uma manhã clara. A lua iluminava a noite escura, também é uma ideia repetida, porque eu posso tirar o claro e o escuro dali. Só o sol brilhava na manhã e a lua iluminava a noite. Já estaria ótimo. Mas parece que fica uma coisa mais interessante, né? A lua iluminava a noite escura. Ah, fica muito chique. E a noite, ela é escura. Uma noite que precisa ser iluminada, ela é escura. Certo, gente? É isso. Então façam as demais atividades e a gente se fala na próxima semana. Bons estudos!